estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de história? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Então eu quero que vocês separem caderno ou folha, folhas coloridas ou revistas, lápis de cor e lápis de escrever, borracha e apontador, cola e um pedaço de barbante. Se não tiver barbante, não tem problema, pode ser um pedaço de fio. Um tempinho para vocês organizarem o material. Conseguiram se organizar? Então vamos registrar no seu caderno a nossa aulinha de hoje. Coloquem a data, aula 16, os povos originários Chetá. Um tempinho para vocês copiarem.
Copiaram? Então vamos relembrar a nossa aula anterior. Estudamos sobre os povos Guarani, seu tronco linguístico e a subdivisão do seu grupo em Mbiá, Nhandevá e Kaiowá. Conhecemos a história da erva mate, um mito contado pelo povo Guarani. Aprendemos que com a erva mate podemos fazer chá, chimarrão com água quente e tererê com água fria. Este é um hábito muito presente na cultura do sul do Brasil e na América do Sul. Percebemos a influência do Guarani na língua portuguesa. Estudamos também que a chegada dos europeus provocou uma guerra com os guaranis, o que reduziu sua população e seu território. Analisamos o mapa com o território original do povo Guarani, que abrangia parte do território brasileiro, argentino, boliviano, paraguaio e uruguaio. Lembram desse mapa? Que toda aquela região verde clara era do povo Guarani e que eles não haviam fronteiras? Analisamos também as atuais áreas Guarani no estado do Paraná e conhecemos um pouco sobre o seu artesanato e suas habitações tradicionais. Hoje nós vamos conhecer um pouco do povo Chetá. E a história é bem interessante, vocês vão gostar com certeza. Por meio de estudos antropológicos, foi possível registrar a história e a cultura do povo Chetá. Devido às invasões de suas terras e massacre do seu povo, hoje existem poucas pessoas representantes dessa etnia. Mas, o que será que quer dizer antropologia e etnia? Então eu fui buscar no dicionário o significado para vocês. Antropologia é a ciência que tem por objetivo o estudo e a classificação dos caracteres físicos do homem e dos agrupamentos humanos, origem, evolução, desenvolvimento físico e material, bem como seu comportamento, costumes, crenças sociais. Então, o antropólogo é aquele cientista que estuda o ser humano. E etnia? Etnia significa uma comunidade ou grupo de pessoas caracterizadas por uma homogeneidade sociocultural, como língua, religião e modo de agir próprios. É um grupo étnico. Conseguiram compreender? Então vamos lá. O que vocês acham de começarmos a conhecer os Chetás por um dos seus mitos? Lembra que nas aulas anteriores nós conhecemos o mito caigangue de criação, o mito guarani da erva mate e agora nós vamos conhecer a história da chuva do povo Chetá. Só tem uma diferença, é que a língua escrita do povo Chetá não conseguiu sobreviver. Então a nossa história está somente em língua portuguesa. Agora eu vou ler ela para vocês. Eu vou contar a história da chuva. Segundo a história que meu pai contava, quem existia para nós, ele falava, foi Pedro. Na verdade, naquele tempo, Pedro morava com eles no mato. Quando o tempo estava assim, igual ao tempo de hoje, que está meio seco, está demorando para vir a chuva. Pedro inventava uma viagem e falava assim: eu vou mudar de acampamento. Então ele saía sozinho para fazer a viagem dele. Mas, na verdade, ele ia buscar a chuva. Dali 3 dias, quando ele já estava de volta, chovia para eles. E então todos se deitavam e ficavam quietinhos, tudo em silêncio, para poder ouvir a chuva. Isso porque, segundo os mais velhos, se eles ficassem fazendo barulho e conversando, a chuva ia embora e não voltava mais, né? Esse Pedro é o São Pedro. Então, as chuvas surgiam dessa forma. Daí diz que quando foi um dia, Pedro tinha saído para buscar a chuva e, enquanto isso, eles mudaram de acampamento. Então choveu, mas ninguém viu nem ouviu a chuva. Nessa mudança deles, ficou um dos índios para trás. Ele tinha ficado para olhar a armadilha de caça e quando ele estava voltando para a aldeia, Pedro vinha vindo, batendo no ramo das árvores para derrubar as gotas da chuva e logo chegou no acampamento. Quando ele viu que o pessoal tinha ido embora, ele ficou meio bravo e disse: mas como que eles mudam e não me avisam que iam mudar? Ele falou sozinho, andando, pensando. Daí aquele índio veio correndo atrás dele e como Pedro estava distraído, conversando sozinho, levou um susto. O índio seguiu adiante e Pedro ficou para trás.
Então Pedro começou a subir e mandar raios atrás de si. Aquele índio começou a andar mais depressa para chegar logo ao acampamento antes da chuva. Mas Pedro começou a judiar dele, porque o índio tinha assustado ele. Pedro estava bravo e continuou jogando raios perto dele. Jogando raios. Não para matar, era só para assustá-lo. Depois disso, Pedro não voltou mais. Daí chove, mas ele não fica mais entre os índios. Os índios diziam que era ele quem mandava a chuva, e é por isso que eles sabiam como é que surgiam as chuvas. Para nós, essa é uma história, mas foi uma realidade que eles viveram. Viram que bacana essa história? E vocês perceberam que nessa história apareceu São Pedro, que é um santo da Igreja Católica. Então, a cultura dos Chetás, como ela é passada de geração em geração, nessas passagens acabou se misturando um pouco com a história dos europeus que colonizaram essas regiões. Agora a gente vai entender um pouquinho dessa mistura que acabou acontecendo. Esse texto também está nesse livro, que é uma obra feita pelo IPHAN e estudos de antropólogos, como nós já citamos, que tenta resgatar para que não se percam essas histórias. Então, os mitos e histórias do povo Chetá. Essas histórias pertencem à tradição cultural oral do povo Chetá e são anteriores ao massacre que sofreram pela colonização do café nos anos de 1940 a 1950. Elas permanecem desde sempre na memória da família do Claudemir da Silva, atual liderança do povo Chetá. Elas foram contadas pelo pai dele quando ele e seus irmãos eram crianças. Isso foi antes. Atualmente, quem conta bem essas histórias é o irmão dele, Dival da Silva. Foi ele quem contou a maior parte dessas histórias com a ajuda do Claudemir. Então, esse texto é um texto de 2013. Foi a última informação que nós conseguimos levantar sobre essas histórias do povo Chetá. Agora nós vamos compreender como é que nós sabemos desse povo se, como mesmo mostra no texto, eles já estão praticamente quase extintos. Foi feita uma expedição no ano de 1952 com o antropólogo José Loureiro Fernandes. Então, vocês podem observar nessa foto que é um registro antigo, é uma foto preta e branca, de um dos primeiros contatos que o povo Chetá teve com os homens brancos, como eles chamavam os europeus, ou as pessoas que não eram de suas tribos. Então, esses contatos, essa pesquisa foi muito interessante, porque através dela nós podemos contar um pouco da história do povo Chetá. Então, foi perpetuado através de imagens, de filmagens sobre esse povo. Se não tivessem feito, como eles eram muito poucos, a gente teria perdido completamente o contato com essa etnia. Os Chetás eram habitantes originais do noroeste paranaense. Então vocês observem que aquela manchinha roxa no mapinha ali ao lado, pequenininho, é onde está Curitiba. Ampliado está a região dos Chetás, marcado ali pelas casinhas vermelhas. Agora, eu quero convidar vocês para assistir um vídeo, ele é bem curtinho, sobre as atividades dos Chetás, como é que eles eram. Eu quero que vocês observem o que eles estão fazendo e de que forma eles estão fazendo, tá ok? É a nossa fonte de hoje.
Gostaram do vídeo? Ele é curtinho, mas dá pra gente ter uma boa noção, não é mesmo? Como ele é uma fonte, nós precisamos pegar informações sobre as fontes. Sabe que é muito importante fazer isso, pra gente entender quem fez, quando fez, por que fez, não é mesmo? Então anote em seu caderno as seguintes informações sobre esses vídeos: o título, o autor, direção, ano e fonte. Prepare essas anotações no seu caderno. Conseguiram copiar? Então agora nós vamos responder. O título é Quem são os Chetás? O autor é Vladimir Kozak. O Vladimir foi ele que foi junto com o antropólogo José Loureiro Fernandes lá para a região Chetá e fez todas as imagens que nós temos sobre eles. Então, a direção foi do antropólogo José Loureiro Fernandes, a data dos vídeos são de 1959 e a fonte são os filmes. Copie em seu caderno as respostas.
Conseguiram copiar? Então agora eu vou pedir para você copiar outra coisa para a gente observar também nesse vídeo. Lembra que nós estávamos estudando sobre o biotipo? E como será que é o biotipo do povo Chetá? Vocês prestaram atenção? Então anote no seu caderno. Observe e descreva as pessoas que aparecem no vídeo. Cor da pele, cabelo e característica dos olhos. Um tempinho para vocês copiarem. Copiaram? Agora eu vou passar de novo o filme para vocês observarem e responderem, tá ok? Sobre a cultura do povo Chetá, observem o biotipo.
Conseguiram realizar? Observaram bem? Cabelos lisos, pretos, a pele mais escura, o olhinho puxadinho que nem os orientais, mas não são parentes de japonês não, nem de chinês. Característica física desse povo, né? Então agora nós vamos fazer uma atividade sobre o que você compreendeu sobre a vida dos primeiros chetás. O que você aprendeu sobre eles nessa aula? Tempinho para vocês copiarem a atividade e responderem no caderno. Conseguiram fazer? Se não conseguiram, não tem problema, vocês podem terminar de responder depois da nossa aula. Então vamos analisar só alguns pontos ainda desse povo. Eles viviam somente da caça de animais e coletas de frutas, mel, raízes e vegetais. Eram caçadores-coletores e eram seminômades.
Aí você vai me perguntar, como assim, professora, seminômades? Porque nós aprendemos sobre os sedentários e sobre os nômades. Então, os chetás, eles ficavam um pouco numa região, mas não era uma região fixa. Mesmo assim, como a prática deles era a caça e a coleta, eles precisavam se mudar. Então, de tempos em tempos, eles mudavam, mas permaneciam um pouco de tempo nessa região. Por isso, seminômades. Eles preparavam larvas na brasa. Será que é gostoso? Eu nunca provei, mas vai que é interessante. Alimentavam-se também de algumas espécies de insetos, como os besouros, pirilampos e larvas. Consumiam-nas após tostarem na brasa. Diferente da nossa cultura, não é mesmo? As principais características dos chetás eram a utilização do tembetá, um adorno labial de dentes de bugio. É esse adorno que esse indígena está usando na boca. Você veja que chega a perfurar na parte inferior aqui do lábio. E olha que legal o brinco que ele está usando também. Bonito, né? O uso de colares e brincos de penas de pássaros, utilizadas como enfeites, também era outra característica desse povo. Usavam os cabelos compridos. Essas informações são de um mestrado de Helenice Barion Monteiro. Ela que conseguiu fazer esse levantamento dessas fontes para nós. E este é o modelo do brinco chetá, feito com penas de passarinhos. Os chetá costumavam dormir ao relento sobre esteiras posicionadas em torno de uma fogueira. Então, diferentemente daquilo que nós vimos do povo caigangue, que faziam as suas casas subterrâneas cobertas com palhas, e os povo guarani, que faziam as cabanas com palhas, os chetás dormiam ao relento, ou melhor, ao céu aberto. Na década de 40, frentes de colonização invadiram o seu território, reduzindo-o drasticamente. Então, nós já citamos nessa aula hoje que, infelizmente, nos sobraram poucos chetás. No final dos anos 50, estavam praticamente exterminados. E até o ano de 1999, nós temos registrados como chetás somente 8 pessoas. Esta é uma foto dos sobreviventes chetás. Da esquerda para baixo, Ticuyen, Tuca, Ticuyen, Tiguá e Cuyen. Me desculpe a pronúncia, mas eu acho que deve ser essa. Então agora eu vou convidar vocês para fazer um brinco chetá. Será que a gente consegue? Então pegue o material que a professora pediu no começo da aula. Vamos fazer o nosso brinco? Só que obviamente a gente não vai fazer com penas de pássaros, né? E nem tem como a gente sair pelas ruas ou no quintal procurando peninhas que caem dos bichinhos. Nós vamos fazer de papel. Olha a proposta que a professora trouxe para você. Não fica tão bonito quanto o brinco chetá, mas acho que ficou bem interessante para a gente fazer. E o bacana é que se você não quiser colocar como brinco, você pode usar como bracelete, tornozeleira. Você usa a sua criatividade depois. Então, esse aqui eu fiz de revista. Se você não quiser fazer de revista, você pode usar folha colorida ou folha em branco, ou pegar uma folha do seu caderno e pintar. O importante é que seja bem colorido, para ficar bem bonito. Separaram o material? Então vamos começar. Para cortar essa tira, eu peguei uma folha, dobrei mais ou menos com a largura de 3 dedos meus. Então 3 dedinhos seus devem bastar. Você dobra essa folha e recorta a tira. Dessa forma, bem simplesinho. Ela vai ficar dobrada. Então, nessa parte que está dobradinha aqui, é a parte que nós vamos recortar. Mas para não ficar fazendo toda essa parte aqui, se a gente dobrar no meio, a gente vai diminuir a faixa, né? Fica mais fácil. Então, na parte que está dobrada, nós vamos cortar em tirinhas sem ser até o final. É só até um dedinho para baixo. Para fazer essas tirinhas assim sem destacar. Você consegue? Então, vou dar um tempinho para você fazer o recorte na sua folha.
Conseguiram fazer? Olha o meu como é que ficou. Todo cortado de tirinhas, mas sem destacar. A minha tira continua inteira, né? Então agora você bate com o dedinho assim, para ela ir soltando. É assim, é o que vai dar volume no nosso brinco. E agora nós vamos enrolar. Então a gente vai pegar da pontinha e vai enrolando assim, sem apertar muito, e ele vai ficando espetadinho assim mesmo, ó. Bem facinho pra gente fazer. Enrole até o final da sua tirinha e vamos passar uma colinha para ele não desgrudar. Quer um tempinho para você fazendo? Então, um tempinho. Termine de enrolar o seu brinco.
Então agora, ó, o meu já tá enroladinho. Passa a cola e nós vamos amarrar o nosso brinco. Passando a colinha, nós pegamos o pedacinho de barbante, o fio que você tiver em casa, e vamos amarrar nessa parte de cima com um nó simples. Passei uma vez, é bom que sobre um pouquinho de cola, assim ajuda a grudar o barbante no nosso brinco. E assim, a nossa recordação do povo Chetá está feita. Gostaram? Espero que sim. Então agora eu vou deixar vocês. Um beijo e até semana que vem.